pandemia do coronavírus de 2019 poderia ter sido evitada sem causar milhões de mortes, concluiu um painel independente convocado pela Organização Mundial da Saúde sob a presidência da ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, e da ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. A tragédia chegou onde está por sucessivos erros políticos e falta de liderança. O maior problema foi a ausência de uma liderança global, concluiu o relatório. Não houve uma preparação consistente, uma mobilização maior e mais rápida de recursos e uma Organização Mundial da Saúde mais efetiva. A resposta fragmentada dos governos nacionais exacerbou as desigualdades. Fevereiro de 2020 foi um mês de oportunidades perdidas para evitar a pandemia, enquanto a maioria dos países adotava uma postura de esperar para ver, criticou Helen Clark. Alguns países só tomaram medidas mais enérgicas quando as unidades de terapia intensiva estavam lotadas. Aí era tarde demais para evitar uma pandemia. A seguir, houve uma corrida em que os vencedores levaram tudo atrás de equipamentos de proteção, como máscaras cirúrgicas e de outros equipamentos, como respiradores artificiais, e isso se repete agora na vacinação. No mundo inteiro, os trabalhadores na saúde foram testados até o limite e as taxas de infecção, doença e morte dispararam e continuam em alta, declarou a ex-líder neozelandesa. A situação em que nos encontramos poderia ter sido evitada, afirmou Ellen Johnson Sirleaf. O surto de um novo agente patogênico, o vírus SARS-CoV-2, se tornou uma pandemia catastrófica que matou mais de 3.300.000 pessoas e continua a ameaçar as vidas e a economia no mundo inteiro. Isto se deve a uma sucessão de erros, falhas e atrasos na preparação e na resposta, em parte por não termos aprendido com os fracassos do passado, observou a ex-presidente liberiana. Faltou uma ação urgente. Há inúmeros estudos sobre crises de saúde passadas, com recomendações importantes empoeirados em porões das Nações Unidas e dos governos nacionais. O relatório, produzido pela Organização Mundial da Saúde a pedido dos países membros, propõe mudanças radicais para criar instrumentos e fontes de financiamento capazes de evitar uma nova pandemia. Quando os médicos da cidade de Wuhan, na China, detectaram uma nova pneumonia aguda que resistia a todos os tratamentos, os sistemas de alerta não funcionaram com a agilidade necessária. A confidencialidade e o medo de ferir a suscetibilidade dos governos nacionais dos países membros, a começar pela China, atrasaram a declaração de emergência global de saúde pública e a adoção de medidas como a restrição a viagens. O mês de fevereiro foi perdido. Os países que agiram decididamente para conter a doença em todos os seus focos, como Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e os países escandinavos, com exceção da Suécia, mostraram que era possível controlar a Covid-19. Por outro lado, países que desprezaram e ignoraram a ciência e negaram a gravidade da doença, como os Estados Unidos, o Brasil, a Índia e vários países europeus, enfrentaram consequências catastróficas e ainda enfrentam. A falta de coordenação e liderança global, as tensões geopolíticas e o nacionalismo enfraqueceram o sistema multilateral e tornaram tudo muito pior. O relatório defende a criação de um Conselho Global de Ameaças à Saúde, formado por chefes de Estado e de governo, com um orçamento de 5 a 10 bilhões de dólares por ano, cerca de 26 bilhões e meio a 53 bilhões de reais, e a capacidade de levantar de 50 a 100 bilhões de dólares, algo como 265 a 530 bilhões de reais em situações de emergência. O relatório propõe ainda uma declaração de princípios aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e um programa mundial de vacinação, com a suspensão temporária das patentes de vacinas e medicamentos, e um fundo de 19 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais, para a fabricação de vacinas, testes e medicamentos, além do fortalecimento dos sistemas nacionais, tudo isso financiado principalmente pelos países ricos. No Brasil, que passou de 428 mil mortes em mais um dia tumultuado, o ex-secretário de Comunicação Social do governo federal, Fábio Weingarten, foi ameaçado de prisão
sob acusação de mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia. Weingarten admitiu e entregou uma carta do laboratório americano Pfizer de setembro do ano passado para negociar a venda de vacinas ao Brasil. A carta ficou 2 meses sem resposta. O Brasil faz uma campanha de imunização lenta por falta de vacinas. O ex-secretário entrou em contradições e negou declarações publicadas na revista Veja. Quando o relator da CPI, senador Renan Calheiros, anunciou que pediria a gravação da entrevista à Veja, a revista publicou a gravação na internet. Weingarten dissera à revista haver tomado a iniciativa de negociar com o laboratório Pfizer. Ao fazer isso, sem ter qualquer relação com o Ministério da Saúde, confirmou a existência de um comitê paralelo dentro do governo Bolsonaro. A revista, ele havia acusado o Ministério de incompetência numa tentativa de blindar o presidente Bolsonaro, jogando a culpa sobre o então ministro general Eduardo Pazuello. Mas Pazuello havia dito que a relação com Bolsonaro era de total subordinação, um manda e o outro obedece. Weingarten se negou a dizer se a atitude de Bolsonaro contra a vacina prejudicava a sociedade. Irritado, Renan Calheiros pediu a prisão do ex-secretário. Teve o apoio do vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, mas o presidente da comissão, senador Omar Aziz, se negou a decretar a prisão. Então, o senador Humberto Costa pediu que o caso seja enviado à Procuradoria-Geral da República para avaliar se Weingarten cometeu o crime ao mentir sob juramento, e isso será feito. Um estudo realizado na Indonésia, com mais de 128 mil médicos, enfermeiros e outros profissionais da linha de frente no combate à Covid-19, concluiu que a vacina chinesa Coronavac evitou as mortes em 98% dos vacinados, as hospitalizações em 96% e preveniu casos assintomáticos em 94%. A inflação nos Estados Unidos subiu de 2,6% ao ano em março para 4,2% em abril, acendendo um sinal de alerta que derrubou as bolsas de valores do mundo inteiro. Com a alta de preços, o Conselho da Reserva Federal, a diretoria do Banco Central dos Estados Unidos, terá de elevar a taxa básica de juros. A promessa do governo Joe Biden era de só aumentar os juros quando o país chegasse ao pleno emprego. Mas os planos de incentivo de 4 trilhões de dólares, mais de 21 trilhões de reais, aceleraram o crescimento de preços. Os carros usados, por exemplo, subiram 10% na maior alta mensal da história. O núcleo do índice, excluídos os preços mais voláteis de energia e de alimentos, ficou em 3% ao ano. É a taxa que os formuladores da política monetária mais observam. 2 anos atrás, em abril de 2019, antes da pandemia, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos estava em 2,2% ao ano. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde você encontra os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá e dê um like em Quarentena News 1 se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair de casa. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.